Professor, o senhor falou bastante sobre liberdade aqui, né? Sim. O povo se libertar, falou sobre a mudança e a união. Só que assim, a gente está vendo aqui no Brasil a falta da liberdade. Por exemplo, como que a gente muda qualquer cenário político? Cobrando aqueles que a gente votou. Só que a gente vê aqui que o povo está com medo de se manifestar, o povo está com medo de ir para a rua quando não é de acordo com alguma situação. Como que a gente muda isso quando é tirado da gente, ou não só tirado, mas a gente faz uma autocensura com medo de qualquer tipo de manifestação, obviamente que pacífica, e a gente não consegue mais, porque a gente vê, o presidente mesmo fala a respeito de uma ditadura... como que ele fala? Uma narrativa, por exemplo, Maduro veio para cá. O Lula falou que a democracia relativa. Democracia relativa, era essa palavra que eu estava tentando achar. Que a democracia é relativa. E a gente está vendo essas questões aqui no Brasil. As pessoas com medo de se manifestar, ou seja, está tendo a liberdade cada vez mais diminuída. Como que o senhor enxerga isso aqui no Brasil hoje? Essa é a tarefa mais importante, por exemplo, das elites judiciais, dos tribunais superiores. Não é impor a agenda deles, né? É abrir os passos, guardar os passos para o experimentalismo livre do povo brasileiro. E esse experimentalismo, em determinados momentos, vai gerar o que pode parecer bagunça. Mas não é bagunça, é aquele preço do experimento, da criatividade, do embate em torno de opções alternativas para o futuro do país. Isso está muito ligado no Brasil à questão da política regional. Uma estratégia nossa, nacional, só vai se efetivar na medida em que toque o chão da realidade regional. E porque em cada grande região do Brasil, o Brasil tem uma segunda chance. Então, enquanto o país segue um determinado caminho, pode permitir que suas regiões diverjam desse caminho e criem contramodelos do futuro nacional. Isso tudo faz parte. Mas, professor, o senhor falou das elites judiciárias. Sim. Né? A gente está vivendo no Brasil um processo interessante. O professor emérito da faculdade ali da USP, Zé Eduardo Faria, ele escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo dizendo o seguinte, que a nossa composição das cortes superiores em Brasília hoje são do baixo clero das ciências jurídicas. E ele dizia o seguinte, o que é muito interessante, porque fere a lógica da banca. O senhor, como acadêmico, sabe, né? Um mestre e um doutor é que avaliam alguém para ser mestre, só um doutor pode avaliar alguém para ser um doutor, e a gente está vendo, e o Zé Eduardo Faria, ele dizia o seguinte, o professor Zé Eduardo Faria da USP, que como é que ele vai fazer uma tese de uma defesa prática no judiciário e levar para uma corte superior onde os juízes têm menos titulação que ele? E onde os juízes, frequentemente, são cupinchas do presidente, né? Então, como é que a gente pode esperar alguma coisa dessa elite judiciária? A elite judiciária não é para ser bonapartista, não é para impor um caminho ao povo brasileiro. É para abrir esses espaços protegidos de expressão livre, de embate livre. Nós todos temos que lutar por isso. Estão num caminho equivocado. O caminho do ativismo judicial brasileiro é o caminho dos tribunais superiores se arvorarem em tutores da nação. A nação não precisa de tutores. Não ia ser os militares, os pretenso poder moderador, e não deve ser também os juízes.